Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 18 de julho. Enfim, foram sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Demorou, mas aconteceu. E o Glorioso agora já sabe quem vai encarar nessa fase da competição. É o Bahia, quinto colocado no Campeonato Brasileiro. O Bahia que vem se reforçando nessa segunda janela, assim como o próprio Botafogo. O Bahia que vem sendo muito bem treinado pelo Rogério Ceni, com aquele conceito de posse de bola, movimentação. E o Bahia que nos venceu no estádio Newton Santos, na nossa única derrota no Brasileirão, na nossa casa. Logicamente vai ser um confronto equilibrado, não dá pra gente imaginar qualquer coisa diferente disso. O Botafogo vai fazer a primeira partida na semana do dia 31 de julho no Newton Santos e na semana seguinte, na Fonte Nova, decide essa vaga para as quartas de final. É claro que a gente espera que o Botafogo possa obter essa classificação. E tem um ponto interessante para a gente comentar e destacar aqui, que é o seguinte: embora o Bahia esteja apresentando um futebol muito bacana, fora de casa eles têm mais dificuldade do que o Botafogo. Mesmo que eles tenham vencido a gente no Newton Santos, a verdade é a seguinte: naquele dia, o Botafogo, no segundo tempo, ele colocou o Bahia contra as cordas. A gente teve volume, a gente conseguiu chegar, mas o gol não saiu. E aí, quando Arthur Jorge decidiu colocar, faltando 15 minutos, o Barbosa como centroavante, já que muitas bolas estavam sendo alçadas na grande área do Bahia, acabou que eles tiveram a oportunidade ali num contra-ataque, muito bem puxado, diga-se, de fazer o segundo gol. Tem aquela enfiada de bola que consegue pegar a nossa linha defensiva muito alta, o cara sai na cara do John e aí realmente não tem como, consegue dar o drible, faz o 2-1 e vence aquele confronto. É claro que num jogo de Copa, o Arthur Jorge não faria isso no jogo de ida, né? Estamos empatando o jogo de ida no Newton Santos, um exemplo. Mas tem a segunda partida. Nós temos 2 confrontos de 90 minutos. Lembrando que o Arthur Jorge, nessa curta trajetória que ele tem como treinador profissional, nas 2 temporadas aí pelo Braga, ele conseguiu chegar em 2 decisões de Copa lá em Portugal, tá? Uma ele venceu, a outra ele perdeu. Então já é um profissional que vivenciou uma competição de mata-mata, tendo êxito de chegar até a grande decisão. Sempre bom lembrar que o caminho até a final não está decidido. O sorteio das oitavas aconteceu. Quando todo mundo já estiver classificado aí para as quartas de final, a CBF vai realizar um outro sorteio e aí sim os caminhos serão definidos para todos os participantes. E eu espero, assim como vocês, que o Botafogo esteja nessa relação. São vários jogos interessantes, inclusive, nessa Copa do Brasil. Os principais, Botafogo e Bahia, Palmeiras e Flamengo. Esses, sem sombra de dúvida, são os 2 principais confrontos das oitavas de final. Agora, Fogão, sobre o mercado da bola, vamos falar um pouquinho aqui a respeito da situação do zagueiro Joaquim. Na verdade, a respeito dessa busca do Botafogo por um zagueiro, que não será mais o Joaquim. Você sabe que recentemente tivemos aquela notícia de que o Botafogo recebeu exames, né, que o jogador realizou, porque ele está lesionado. E aí o Departamento Médico do Botafogo, Núcleo de Saúde e Performance, avaliou a situação e o Botafogo então desistiu do negócio. A informação foi dada em primeira mão pelo Gentili, dando conta de que o Botafogo teria recuado na intenção de contratar o atleta e o próprio Textor deu uma declaração também nesse sentido agorinha há pouco. O Botafogo, portanto, ele segue no mercado em busca de um outro jogador para a posição. Já tentamos o Lianco, tivemos a negativa, ele já estava acertado com o Galo, né? Já tinha dado a sua palavra. E agora o Joaquim, a coisa não avançou. Quem vai chegar para poder reforçar a zaga do Botafogo? A gente não sabe, não temos ainda nomes e você sabe muito bem que o Botafogo está buscando blindar os eventuais nomes aí que vão ser tentados. Por exemplo, no caso do lateral direito, que o Gentili também trouxe a informação, dizendo que a gente já estava numa situação muito bem encaminhada, até agora ninguém sabe de quem se trata. E esse é um ponto muito legal da gente destacar, tá? Porque quando você consegue blindar as negociações, quando você dificulta o vazamento do nome do atleta, que é alvo do Botafogo, você evita o quê? Concorrência, você evita leilão. Leilão esse que muitas vezes parte, claro, do próprio empresário do jogador que a gente está interessado, né? Porque, afinal de contas, quando você coloca aí o seu jogador em evidência, outras equipes podem demonstrar interesse. Até porque o departamento de scout do Botafogo vai sendo muito elogiado no Brasil. Vários times já ficaram de olho em jogadores que o nosso scout acabou avaliando, mas o Botafogo, por diferentes razões, acabou não avançando na contratação. Outro ponto que eu quero destacar, Fogão, são declarações do Césio Melo no Resenha com o TF, falando a respeito da concessão
do estádio Newton Santos. A gente acreditava que essa concessão já tinha sido prorrogada até 2051, mas na verdade isso não foi assinado. Essa concessão atual vai até 2031 e o Durcésio falou sobre isso com o TF, dizendo o seguinte, abre aspas, nós temos mais 7 anos de concessão. Isso não está assinado, é até 2031. Teve evento, mas o Ministério Público deu uma brecada. Não está assinado ainda, está sendo discutido. Se for até 2031, vai abrir um novo edital. A prefeitura não tem interesse. É um elefante branco para ela. Quem vai pegar aquele estádio? O único que poderia é o Fluminense, mas está com o Maracanã, assinou agora. Assim como o Flamengo, que dizem vai sair o estádio. Acho difícil no curto prazo, vai ser briga jurídica. O Ministério Público vai entrar nisso. Não vai ser tão fácil assim. Quem vai querer o estádio Newton Santos? Já tem nome Newton Santos, vamos ganhar a concessão de novo por mais 20 anos, quem sabe por 50. Já é do Botafogo, a questão é formalizar. Se não for agora, vai ser daqui a 7 anos, que vai ter novo edital e vamos ganhar. Só que aí tem um detalhe, Fogão, e isso não é informação, isso é só uma avaliação do cenário, tá? Digamos que daqui a 7 anos, tá? Quando tivesse lança aí, uma nova concessão, não sei o quê, digamos que uma das exigências para o Botafogo permanecer no estádio Newton Santos e isso não se transforma em tal elefante branco aí para a Prefeitura do Rio, seja você poder fazer as tais modificações estruturais no estádio. Naturalmente, isso teria que ser debatido com muita antecedência e tudo mais, mas vou falar para você uma parada. A possibilidade do Botafogo ter mais força nessa requisição aumenta consideravelmente, porque a Prefeitura não vai querer ter esse custo de manutenção de equipamento que é caro, diga-se, que traz receitas para a cidade do Rio de Janeiro, porque quando você tem esses shows internacionais e tal, isso é bom para a cidade do Rio de Janeiro. Qual é a probabilidade do Botafogo ser o lado mais forte numa eventual negociação sobre mudanças estruturais no equipamento? Meu irmão, a chance é muito grande mesmo. Claro que só o tempo vai confirmar o que vai acontecer, se a gente vai renovar essa concessão nos mesmos moldes atuais, sem poder mexer em nada. Você sabe que não é isso que o Textor deseja. Então é bom a gente acompanhar, porque não nesse ano ainda, mas de repente nos próximos anos a gente pode ter uma movimentação bem interessante em relação a isso. Porque o Textor já deixou bem claro que tem questões no estádio Newton Santos que, para quem acompanha futebol, não são as ideais, as condições ideais, a distância da arquibancada para o campo, a questão da acústica, enfim. Vamos acompanhar, mas a concessão por hora é até 2031. Último ponto que eu quero abordar nesse vídeo, Fogão, é o lançamento de uma camisa em homenagem a John Textor. Tinham vários torcedores nas redes sociais pedindo para fazer uma camisa em homenagem ao Textor e tal, não sei o quê. E essa camisa foi lançada, você está vendo aí. Ficou muito bacana o desenho. Seguindo aquela linha que já foi feito com o Tietê, Tiquinho, Júnior Santos, né? Segovinha também. Então temos agora essa camisa do Textor. E um ponto que eu quero comentar aqui é o seguinte. Hoje em dia, o Botafogo está sendo comentado de forma elogiosa ou não por diferentes perfis nas redes sociais e torcedores de equipes das mais variadas possíveis, né? Assim como a própria imprensa. Você pode ter quem enalteça o Botafogo, tudo que está sendo feito e tal, como você vai ter aqueles torcedores adversários que vão fingir que não ligam para o Botafogo, mas o tempo inteiro estão falando sobre o Botafogo de alguma maneira, comentando alguma coisa e tudo mais. Eu acho isso interessantíssimo por um simples fato. Tudo que gira em torno do Botafogo hoje está gerando um engajamento gigantesco. Então, sem que essa galera perceba, nós já fixamos a marca Botafogo na mente deles. Vocês têm noção disso? Pode observar, qualquer coisa que aconteça no Botafogo tem um comentário gigantesco para lá e para cá, meu irmão. É muito engajamento. Tudo que o Textor fala, tudo que o Botafogo lança. Meu irmão, todo mundo fala de Botafogo. Você gosta ou não do Botafogo. Antes não era assim. Antes não tinha relevância, porque o Botafogo estava num ostracismo horroroso, ninguém queria saber de nada, o Botafogo não brigava por nada, o Botafogo não tinha capacidade de competir por nada, então não tinha motivo para você ficar se prolongando num papo sobre o Botafogo. Agora não. O simples lançamento de uma camisa em homenagem ao Textor rende comentários e milhares e milhares e milhares e milhares de comentários. A marca Botafogo, ela se fortalece nos pequenos detalhes também. Como, por exemplo, essa situação. Enquanto o botafoguense vai falar sobre o caso, sobre o lançamento de um produto, alguma coisa assim, porque ele está curtindo o bom momento, ele está feliz,
Os adversários sangrando vão tentar tirar um sarro aqui e ali, sem que essa zoeira afete absolutamente ninguém por aqui. A verdade é essa. Os caras falam, porque o Botafogo isso, o Botafogo é bairro. Meu irmão, que botafoguense se sente ofendido por isso, irmão? Que botafoguense se sente ofendido por isso? Mas os caras juram que a gente fica pé da vida, boladaço e tal, não sei o quê. Continuem falando de Botafogo e continuem tendo a marca Botafogo aqui, ó, em primeiro plano na mente de vocês. A gente veio pra ficar, irmão. Esquece! Fogão, daqui a pouco eu tô de volta, hein? Vai ter resenha 10h05 da noite com um convidado especial. Aguardo você por aqui, beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.